Boa noite a todos, queridos amigos e amigas do programa Espiritismo e Vida, que todos os domingos publica esses nossos estudos às 20 horas, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, boa noite a todos que estão agora online com a publicação do vídeo desse domingo 26 de maio. Sejam todos bem-vindos. E também boa tarde, boa noite, bom dia àqueles que irão ver, ouvir esse vídeo, assisti-lo em outro momento, né? Todos aqueles que estão acompanhando essa série, sejam bem-vindos, e todos aqueles que estão iniciando hoje, que continuem conosco e também vejam as outras gravações, os outros estudos dessa terceira obra, das 5 obras de Allan Kardec, da codificação espírita, né, que Allan Kardec codificou, compilou, organizou e criou todo um Pentateuco, né, um Pentateuco espírita que tem as bases assentadas na religião, na filosofia e na ciência. Nós estamos já bem avançados nesse estudo, uma maravilha, né? Fui convidada do meio para agora e fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar gravando esse estudo, sempre podendo relembrar e reler os capítulos. Nós estamos no capítulo 21. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, e depois ele tem uma parte final de preces. Então, nós estamos no capítulo 21, que chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós já estudamos, né, nos estudos para trás, os estudos desse capítulo. Hoje nós vamos estudar o item 5, mas eu vou ler de novo as passagens do Evangelho para a gente relembrar, para quem também está acompanhando agora online. Mas eu queria ler primeiro na Bíblia do Caminho, fiz uma colinha aqui. A Bíblia do Caminho nos traz o que significa profeta, que vem da palavra grego profetes. Segundo, então, a Bíblia do Caminho, o dicionário que nos traz, profeta pode significar a pessoa que é capaz de predizer acontecimentos futuros, ou ainda uma pessoa que fala por inspiração divina ou em nome de Deus. O livro do Antigo Testamento, primeiro de Samuel, revela antes de serem chamados profetas, as pessoas eram chamadas de videntes, um nome sugestivo que refere-se aos profetas como dotados de dons de vidência e audição espiritual, quer dizer, você vê, você ouve com os olhos da alma, você tem uma visão à distância, uma escuta à distância, né? Então, todas as religiões têm essas questões de profetas, de homens de gênio, de missionários, de gênios, né? Cada um chama do seu jeito, mas profeta vem do grego, que é a pessoa que é capaz de predizer acontecimentos futuros, ou ainda uma pessoa que fala por inspiração divina ou em nome de Deus. Então, é isso que é o nosso começo do nosso estudo, para a gente entender o que são profetas. Bom, aí nós temos que buscar no Livro dos Espíritos, essa obra basilar, alguns assuntos que tratam desse tema de profeta, para depois a gente chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, nós vamos lá na lei divina ou natural, nas questões 619 até a 628, muito material importante para a gente relembrar. Eu vou lendo aqui, comentando, passando mais rápido em alguns pontos, mas Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Todos podemos conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que se decidem a investigar essas leis. São os que melhor a compreendem. Todos, no entanto, vão compreender um dia. Forçoso é que o progresso se efetue. Então, eu posso não saber agora, mas vou saber em algum momento. E aqueles que já sabiam antes, eles eram, como se diz, profetas, enviados, santos, adivinhos, para nos instruir. É isso que nós vamos ler aqui, que Kardec coloca. Então, a justiça das diversas encarnações, comenta Allan Kardec, é uma consequência desse princípio, pois em cada nova existência a sua inteligência se acha mais desenvolvida e a gente compreende melhor o que é o bem e o que é o mal.
Se a gente tivesse uma existência, tudo lhe devesse ficar ultimato, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento, na selvageria, vivendo pouco, né? Não tendo tempo, oportunidade de se instruir. Então eu não tenho muita inteligência, mas terei nas outras existências. Todo conhecimento que eu tiver até meu último suspiro aqui na Terra vai me ajudar no plano espiritual e nas outras existências. E aí Kardec pergunta, então quer dizer que antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. E é isso que os espíritos dizem, compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas, por exemplo, um parênteses aqui, o pai de André Luiz reencarnou sem nem saber que estava reencarnando, né? Foi um remédio drástico que a mãe de André Luiz explica, né? Que Deus criou o amor, a liberdade, nós criamos a fatalidade, né? De acordo com a vida dele, isso para entender melhor tem que ler o livro, né? Mas, então, ele não compreendia melhor, porque ele reencarnou sem entender, né? Nem que tinha desencarnado, então é bem confusa a história da mãe dele, do pai dele, com a ajuda da mãe, que é a mensageira do amparo, né? Essa mulher valorosa que ajuda André Luiz e a toda a família. Então, só para dar um parênteses, né, um exemplo, que nem sempre a gente está lá no plano espiritual e a gente é mais instruído, né? Não significa isso. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta. Aí é uma questão que todo mundo que estuda muito espiritismo conhece. Está escrita na consciência. Mas a gente esquece e despreza. Aí o que Deus quer? Que ela seja lembrada. Aí que entram os missionários, os profetas, essas pessoas que têm uma audição, uma visão além. Então, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Só que Jesus vem e vai falar que tem falsos profetas e falsos cristos. Então, será que Deus vai confiar a missão a homens que não vão trazer a verdade e vão confundir a nós? Vamos ver o que Kardec vai perguntar. Kardec não vai deixar de perguntar isso, ele perguntou, né? Então, confiou Deus, sim, a certos homens a missão de revelar a sua lei. Por quê? Ela está gravada em nós, mas a gente esquece e despreza essa lei. Então, Deus está sempre enviando, vamos lembrar do amor, vamos lembrar da compaixão, vamos lembrar do perdão. Mas aí Kardec pergunta, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar por meio de falsos princípios. Então, chegou aqui nos falsos profetas, né? Certamente os espíritos dizem, hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Ninguém aqui, gente, está a passeio, está aqui por acaso, por sorte, por azar. Mas nós temos a nossa missão, nós temos a nossa tarefa. Mas vamos estar vigilantes, atentos, buscando a inspiração e o amparo, para a gente não tomar para nós um encargo que não foi cometido a você. Floresça onde foi plantado. Nós temos que entender qual a nossa missão, qual a nossa tarefa. E de repente, a gente, por ambição, a gente quer tomar um lugar, um encargo que não é o nosso. Então, muito importante isso. Mas esses homens profetas, esses homens de gênio, esses enviados, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muito se encontram. Então, nada se perde na economia divina. De qualquer forma, vai agitar alguma consciência, vai trazer algum despertar. E aí Kardec, então, pergunta, qual o caráter do verdadeiro profeta? Que é o que nós estamos estudando hoje. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo está falando, conhece-se a árvore pelo fruto. Foi trabalhado depois, trabalhado anteriormente, ok? Então, depois dessa pergunta 624, vem a pergunta conhecida de muitos, que é a 625. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, a gente tem agravado na nossa consciência a lei de Deus. A gente sabe o que está certo e o que é errado, mas a gente esquece e despreza. Deus, que é soberanamente justo e bom, envia homens a fim de que a gente relembre essas leis.
Tem alguns que se desviam por ambição, tomam um encargo que não é próprio, ensinam meias-verdades, falsidades? Tem. Mas mesmo no meio dessas mentiras, muitas verdades se encontram e eles agitam as consciências e despertam. Mas o verdadeiro profeta é aquele dos frutos, das palavras e dos atos. E o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo é Jesus. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Muito bonito esse comentário de Kardec, né? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Então, confundiu tudo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, muito cuidado. Aí Kardec pergunta, mas só por Jesus, então, que foram ensinadas as leis divinas? Antes do seu aparecimento, o conhecimento das leis só por intuição nós tínhamos? Aí, o que os espíritos dizem? Já não dissemos que as leis divinas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreender e ensinar as leis divinas. Pelos ensinos, mesmo incompleto que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-la logo que quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. O Emmanuel tem um capítulo do Caminho, Verdade e Vida que me veio agora, a regra áurea. Ele coloca o amar ao próximo como a si mesmo, escrito em várias religiões, seitas, doutrinas, só que ele coloca que o Cristo exemplificou na sua maior pureza e na sua simplicidade, porque muitos proclamaram o amor ao próximo, mas não viveram. Mas só de proclamar já ajudou a despertar consciências, né? Mas é porque Jesus tornou um guia e modelo porque ele viveu. Então fica mais palpável, fica melhor, né? Graças a Deus, né? Só que aí Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Então Kardec está lá descortinando, sacrificando seu tempo, seu repouso, né, numa obra maravilhosa do espiritismo. Mas espera lá, se Jesus já trouxe tudo, por que nós estamos aqui compilando obras, conversando com os espíritos e estudando? Terão os espíritos que nos ensinar mais alguma coisa? Será que existe uma revelação espírita? Kardec, os espíritos são profetas enviados, né? O que será que os espíritos vão responder a essa interrogação de Allan Kardec? Questão 627. Jesus empregava sempre, com muita frequência, alegorias e parábolas na sua linguagem, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Nossa missão consiste em quê? Então, o que os espiritismo vem fazer? Abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Olha os falsos profetas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Então não tem ali um detentor da verdade, não tem uma palavra difícil que o iniciado é secreto, que ninguém pode saber. É tudo maravilhoso, né? Livro dos Espíritos em PDF, em link, Bíblia do Caminho, audiobook, estudado. Quantas plataformas nós estamos aqui no YouTube estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho. Cada um monta, né, o seu grupo, sua plataforma. É lógico que o YouTube tem as suas regras, mas olha que maravilha, né? E aí os espíritos dizem, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou.
Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então é a hora de colocar os pingos nos is. É tudo claro, todo mundo pode ler, não tem palavras difíceis, é acesso ao rico, ao pobre, a qualquer canto desse mundo. Está aqui. Mas aí Kardec não se cansa, né, de perguntar, graças a Deus, ele traz todos, ele amarra tudo, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que Jesus não disse tudo, os espíritos, né, os missionários anteriores ao Cristo não disseram tudo? Aí olha que bonito a bondade divina, né? Importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, a gente fica deslumbrado. Então já pensou Jesus falando tudo de mundos habitados, de reencarnação? Ele falou, necessário vos é nascer de novo. Mas os detalhamentos, explicando como é isso, o Espiritismo vem explicar, né? Junto com a ciência, que comprova, através de várias comprovações, né? De vários estudos, a prova das vidas passadas, né? Vários estudos de reencarnação e suas provas históricas, suas provas, né? Feitas por vários estudiosos. Aí, continuando aqui no Livro dos Espíritos, para a gente encerrar e partir para o Evangelho segundo o Espiritismo, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Hoje eu digo, lá na época de Kardec, em Paris, 1857. Haveis, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco, e na maioria dos casos emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo da filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois que em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram, sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, o Espiritismo nos dá a chave de entender várias religiões, vários conceitos, dogmas, que a gente não pode desprezar nem condenar, porque existem grandes verdades, e o Espiritismo vai explicando. Então, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, não desprezar nenhum conhecimento, nenhuma religião, em tudo, né? Você examina tudo, retende o que é bom, como Paulo de Tarso nos diz. Então, isso que eu queria trazer para vocês, está no Livro dos Espíritos, está na Lei Divina Natural, explicando como que é esse conhecimento, para a gente entender que está tudo na nossa consciência. Quanto mais a gente instrui, conhece e se aprimora, a gente vai tendo mais razão e mais inteligência para discernir o bem do mal, para discernir o nosso caminho a seguir, né? Para a gente não ser enganado, para a gente não perder tempo, para a gente não se desvirtuar ou não enganar os outros, às vezes até nem de má fé, mas por não estudarmos, por não compreendermos a lei. Então, vamos chegar agora ao capítulo 5, né? Mas antes, vamos ler, para quem está acompanhando hoje, né? Nós estamos baseando esse estudo em quais conceitos evangélicos? Em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, e em Mateus, já finalmente, no capítulo 24, também em Marcos, capítulo 13, o primeiro, que é bem no começo, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, está aqui a fala de Mateus, o evangelista, né? O que Jesus nos disse. E mais ao final, Mateus, no capítulo 24, nos diz assim, que Jesus disse para a gente ter cuidado. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, está aqui só para a gente relembrar certinho a passagem do Evangelho, para a gente chegar no capítulo 5, prodígios dos falsos profetas. Então, esse que é o item do nosso estudo em especial. Depois, continue conosco nos próximos domingos. Não creais em todos os espíritos. Vai ter um estudo sobre os falsos profetas, do Espírito São Luís, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Olha que bacana o estudo, pessoal. Então, continuem conosco aí nos próximos domingos, ok? Então, vamos lá. O item 5 que está aqui na minha responsabilidade de conduzir com vocês. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz, se lhe convém. Só que o simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja Deus, dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, como se Satanás obrasse, o maligno, né? Nem ainda menos o direito de desfazer o que Deus tenha feito, né? Semelhante princípio não nos pode Jesus ter consagrado. Então, se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres, não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos do milagre do demônio. Porque se eles também têm poder de enganar, como é que faz, né? Então, é necessário tornar-se procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Né? Se Deus é o único, bom, justo, misericordioso, Deus é único. Não vão ter outros deuses, outros espíritos malignos podendo operar milagres e fazer algo que derrogue a lei de Deus. Né? Fica sem sentido. Então, vamos buscar a lucidez, o bom senso de Allan Kardec, que vai nos dizer o seguinte. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Então, para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, ele passa por sobrenatural. Ah, foi um milagre. Se é uma coisa que ele acha boa, foi o santo, foi, né, o bom espírito. Se é ruim, foi o mau espírito, foi o maligno, foi o demônio. Então, uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário, ele está dentro da lei da natureza. Nós conhecemos todas as leis? Longe de conhecer. As leis aqui da Terra, as leis do universo, estamos longe. Então, aquilo que não está no nosso conhecimento, a gente fala, foi um milagre. E não é. Então, o círculo, olha como é que é interessante esse raciocínio de Kardec. O círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Quanto mais eu conheço as leis, menos miraculoso, sobrenatural, espetaculares serão as coisas. Porque eu conheço, eu sei que aquilo lá está dentro de uma lei divina. Então, quanto mais a ciência se aproxima da ciência divina, mais restrito vai sendo o círculo de fatos sobrenaturais. Só que em todos os tempos, homens houveram que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses, do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano.
Eu vou dizer que só eu sei, só eu que tenho esse poder, porque eu vou dominá-los, eu vou ter interesse, eu vou ter dinheiro, poder, entre outras coisas, da nossa ambição, a fim de alcançarem o prestígio, então, de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. Né? Mesma coisa da gente estar aqui comunicando, eu estou gravando na minha casa, isso aí vai gerar um link, vai estar na plataforma, né? Se eu pudesse falar, não, só eu que tenho esse poder, só eu que sei fazer, não. O YouTube, qualquer criança, jovem, idoso, consegue trabalhar e mexer. É a lei aqui da comunicação, a internet, as questões aí que a ciência foi evoluindo e a comunicação hoje é super rápida. Não tem milagre, não tem nada miraculoso nisso, né? Por mais que a gente possa, né, há um tempo atrás, falar, nossa, como é que abre uma janelinha aqui, eu converso com alguém lá do outro lado do mundo. Poderia parecer algo miraculoso há muitos anos, né, 1000 anos atrás, mas hoje não é. Então, aqueles que querem pretender uma missão que não é deles, uma missão divina, aqueles que querem um pseudo-poder sobre-humano, são esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito. Então, quanto mais a gente conhece a verdade nos liberta. Então, o número de falsos profetas diminui à proporção que o homem se esclarece. Mas nós queremos esclarecer? Nós queremos buscar a verdade, o estudo, o entendimento, ou queremos ficar aí cegos, sendo guiados por cegos? Então, nós precisamos tomar posse do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso intelecto, estudar, ler, raciocinar, meditar, nos nossos momentos de repouso, fazer se faz sentido. Não ficar seguindo todos que estão falando, seguindo o que eu falo, seguindo o que está aqui. O que Kardec fala? Todas as questões que eu li do Livro dos Espíritos, faz sentido? Ou eu tenho que, só porque falou que é a questão 625, Jesus é o guia e modelo da humanidade? Reflitam, cada um de nós. Faz sentido? O que Jesus ensinou? Quando eu estou abraçado a Jesus, quando eu estou seguindo, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, ele nos traz. Então, ele é o guia e modelo da humanidade. Mas nós temos que sentir e raciocinar por nós, não algo externo que alguém queira nos obrigar. Né? Então, nós precisamos, isso, ó, a difusão das luzes aniquila o crédito desses falsos profetas, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto mais digno. Então, o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. É que Jesus fala, o bom fruto é a substância para que a gente possa reconhecer o verdadeiro profeta. Se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais, é a moralidade. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje à noite. Eu vou ler aqui uma mensagem que está no livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, o capítulo 11, que vai encerrar para a gente fazer uma reflexão sobre os falsos profetas. Olha o que o Emmanuel nos fala, porque nós falamos agora tudo isso que o Emmanuel vai falar. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Que a gente imagina, então, eu não estou à frente de nenhuma igreja, de nenhum centro espírita, não tem perigo de eu ser um falso profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, né? Isso é lógico que o falso profeta é isso, né? A gente leu, Jesus avisou, muitos iriam dizer que eu estou aqui, que eu estou ali, não vá. Então, existe essa perturbação do serviço da fé religiosa, mas não são só os falsos profetas. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores,
somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Todos nós temos obrigações de solidariedade, todos temos o nosso serviço, temos os nossos testemunhos, todos nós temos criaturas a orientar e sermos orientados por criaturas mais elevadas. Toda vez que a gente esquece isso, nós somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. E a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, não nos esqueçamos de que falsos profetas não são aqueles que perturbam o serviço da fé religiosa. Toda vez que a gente nega a execução fiel dos nossos deveres, a gente está mistificando. Somos charlatães, inimigos, mistificadores e falsos profetas. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre ler e reler esse capítulo 11 do livro Levantar e Seguir Falsos Profetas, porque um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, que estejamos unidos aqui com Jesus, com a doutrina espírita esclarecedora, como nós dissemos no começo aqui com o Livro dos Espíritos. Nunca, jamais Deus permitiu que chegasse tanto conhecimento claro, equívoco, sem forma da gente não entender certo. É muito fácil de entender. Basta a gente estudar. E hoje nós temos essas ferramentas online, continuamos com nossos centros espíritas centenários aí abrindo as portas para o estudo em conjunto, para a nossa alegria de viver e de sermos, né, espíritas aí, cristãos, valorosos, espalhando o espiritismo, o Evangelho de Jesus a todos que comungam conosco dessa abençoada doutrina. Então, que esse vídeo aqueça, alente, né, o coração de todos vocês, como trouxe para mim também muita responsabilidade, muito despertar, para que estejamos à frente desse movimento espírita, trazendo muita verdade, muita luz. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora, sempre, e agradeço mais uma vez esse convite. Logo, logo estaremos de novo de volta aqui nesses estudos abençoados do nosso domingo. Muita paz, muita luz e uma semana abençoada e iluminada a todos nós. Fiquemos com Deus e uma boa noite.